Olá, eu sou Jones Manuel, sou professor de História, historiador, comunicador e educador popular, doutorando em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas, militante do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e pré-candidato a deputado federal por Pernambuco. Hoje, eu estou na Zona de Fogo, debatendo contra 20 petistas. Minha primeira afirmação é: os governos petistas mantiveram o legado econômico de FHC. Essa afirmação não tem como pressuposto negar que o governo Lula foi melhor que o governo FHC ou que o governo Lula não fez políticas sociais, políticas públicas importantes que o governo FHC. Então já vamos tirar logo o bode da sala, o espantalho. Ninguém está dizendo que o governo Lula foi exatamente igual que o governo FHC ou que o governo Lula não foi eventualmente melhor em vários aspectos do seu governo, como a política externa. Por exemplo, o debate que está aqui colocado é: FHC foi o principal formulador e articulador do projeto neoliberal no Brasil. Esse legado econômico e institucional de FHC segue vigente e não foi enfrentado pelos seguidos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. E este legado é danoso para a classe trabalhadora brasileira e para a soberania nacional, porque condena o nosso país a um processo de desindustrialização permanente, aprofundamento da dependência tecnológica e econômica, aumento das desigualdades e reforço do caráter primário exportador da economia brasileira, além da desnacionalização da economia, com vários setores estratégicos sendo controlados pelo capital estrangeiro. Então, o debate não é se o governo Lula foi melhor que o governo FHC do ponto de vista de políticas públicas, mas sim o que foi feito do legado econômico de FHC até hoje. E aí, monstrão? E aí, irmão? Você tá bom? Bom demais. E aí? Eu esqueci teu nome, desculpa. Sidão. Sidão. Se você olhar pelo tripé macroeconômico que você deve estar olhando, que é a parte da balança comercial, do dólar e do déficit público, você vai olhar realmente que você está... Calma. Não, é só para explicar para o povo o que é o tripé macroeconômico. É superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Só isso. Eu acho que o Lula foi muito inteligente em manter esse legado, porque é importante, porque a gente tinha uma estrutura que estava dando certo, e ele criou um tripé macro-social, que eu acho que você talvez não esteja enxergando, que é melhorar o salário mínimo, ganhando com o ganho do salário mínimo mais que a inflação. A outro ponto, aí você tem, dentro dessa pauta da primeira, já tem o salário mínimo, aumentando também o Bolsa Família, que ele não tirou, ele ampliou. Tá? Você estava colocando mais dinheiro na base econômica. O segundo ponto, que é o BNDES, ele fortaleceu e trouxe o PAC para se tornar o governo, a máquina propulsora do crescimento econômico. Isso é super importante. E o terceiro, que eu acho que você talvez não esteja enxergando, que é a parte educacional, que ele fez o quê? Ele melhorou o FIES, fez o SISU, ele fez a ampliação do Enem para uma coisa muito maior, que a gente está praticamente olhando para trás, você vê que não tinha nada sendo feito. Eu acho assim, nesse aspecto, ele criou uma economia muito mais robusta, que a gente não estava vendo antes, e isso trouxe para nós uma calma no mercado econômico, que a gente percebeu que o próprio dólar, as coisas ficaram mais tranquilas. Se você perguntar para você, quanto era o salário mínimo em 2000, você lembra quanto era? Vamos lá, Sidão. Quero saber quanto era o salário mínimo. Eu quero saber de você. Quanto era o salário mínimo? Sidão, eu vou concordar com você. A política de valorização... Não, eu quero só terminar o meu ponto de raciocínio. Não, mas veja. A política de valorização do salário mínimo feita pelo governo petista foi muito importante. Inclusive, foi isso que deu... Eu preciso que você me fala quanto era o salário mínimo. A popularidade. Veja, eu vou te falar. Em que ano? Em 2003. Quanto era o salário mínimo? Em 2003, eu não vou lembrar o valor exato. Eu vou te passar. Era R$200. Sabe em dólar quanto custava? Certo. $68. Mas, Sidão, calma, não terminei. Mas você está falando já 2 minutos e meio. Vamos lá, Sidão, vamos lá. Eu preciso terminar o raciocínio. Você está cortando meu raciocínio. Não estou cortando seu raciocínio. Eu vou deixar você falar. Não estou cortando seu raciocínio. Eu vou deixar Quando eu começar a falar, eles vão levantar a bandeira vermelha e você vai sair. Tá, você continua, então. Mas eu vou terminar. Tudo bem, veja o que eu estou dizendo a você. A política de valorização do salário mínimo do governo Lula foi muito importante, inclusive é isso que explica a própria reeleição dele em 2006 que é positivo, e a popularidade em 2010. Dito isto, Sidão,
o Brasil, a maioria dos empregos formais gerados no período petista foram empregos de baixa complexidade que pagavam, no máximo, 2 salários mínimos, inclusive vários empregos terceirizados. Quando o Lula assumiu o governo, o Brasil tinha 1 milhão de trabalhadores terceirizados. Quando o Dilma é derrubada pelo golpe, eram 2 milhões de trabalhadores terceirizados. 12 milhões. Mas tem uma resposta, veja, Jones, você está olhando dentro de um lado... Não, que Sidão, você, calma. Sidão, o que eu estou querendo argumentar... Se você olhar para um país que está com um analfabetismo de 13%... Perfeito, mas continua tendo analfabetismo. Não, mas melhorou muito, né? Mas continua tendo analfabetismo. Agora, vamos lá. Analfabetismo funcional. Mas vamos lá, voltar para o tripé macroeconômico. Por que a geração de emprego... macro social eu vou explicar isso. Okay. Eu vou explicar isso. Por que, por exemplo, mesmo com uma política muito importante de valorização do salário mínimo, o Brasil gerou seguidamente empregos precários que pagam baixos salários? Porque o governo FHC, ao estabelecer o tripé macroeconômico, ele dá início a uma economia rentista no Brasil, em que faz com que o principal gasto corrente da União, o principal gasto público, seja com juros e serviços da dívida pública, ao ponto de que ano passado foram pagos um trilhão de juros da dívida pública. Não, Jones, o erro é você não olhar para o governo. Você está olhando o governo agora. Vamos conversar com o governo. 2003, espera. Tá. Quanto o salário mínimo comprava de cesta básica em 2003? Então, me fala agora. Sidão, veja. 68% da cesta básica. Sidão, eu acho esse argumento... Continuar? Não, veja. Não, que eu acho que você é porque você está ganhar. fugindo do debate sobre o legado econômico do FHC. Inclusive, se você for por esse caminho, eu posso fazer o debate com você que ano passado o governo Lula apresentou no Congresso Nacional e aprovou um projeto de lei que limita o crescimento do salário mínimo a, no máximo, 2,5% ao ano. Então, o próprio governo Lula atacou o legado dos governos Lula passado de valorização do salário mínimo. Mas eu não quero debater aqui o governo Lula. Eu quero debater aqui o legado maldito de FHC para o Brasil. Tudo bem, e você falou que o governo Lula... Para você acabar com o legado demoníaco do Fernando Henrique, a gente precisa dar para ele o quê? Condições para que ele possa sair de forma estrutural. Primeira coisa, quanto custava a cesta básica? Pagava nenhuma cesta básica. Hoje, quanto o salário mínimo, Jones, compra em cesta básica? Mas, Sidão... Em Pernambuco, me responde agora. Você foi votado. Ok. Mas vamos voltar. Mas tem que falar de FHC. E você disse que o Lula fez certo em manter o tripé macroeconômico, viu? É por isso que o Brasil está nesse buraco. Não está nesse buraco. Meu querido, seu nome, por favor, que eu esqueci. Paulo do Marinho. Paulo, vamos... E o seu? O meu é Jones, Paulo. Mas vamos falar do legado econômico do FHC. Durante o governo FHC, a média da taxa de juros, da taxa Selic, foi 22% ao ano, uma das maiores taxas de juros do mundo. O governo FHC consolida o Estado brasileiro como um gerador de riqueza para uma elite rentista que está em todos os setores da classe dominante e faz com que, de maneira seguida e sequencial, seja o maior gasto corrente da União, com os economistas burgueses mentindo, dizendo que tem que aumentar sistematicamente a taxa de juros para controlar a inflação, quando, na verdade, a inflação brasileira é fundamentalmente uma inflação derivada da desnacionalização da economia, porque a FHC fez uma abertura comercial. Vamos lá. Você estava falando demais. Vou te chamar de candidato Jones já, pode ser? Não, é pré-candidato que o TSE dá problema. Não, candidato ao debate, pô, senão não vai dar problema. Não vai defender a FHC, não, candidato ao debate. Bom, primeiro que você começa colocando ali que, olha, é uma continuidade, né? Uma continuidade. Não, eu falei que foi mantido o legado econômico. Não falei que era mantido. Foi mantido ou não foi? O que é leviano, inocente e irresponsável em muitos aspectos. Por que é leviano? Vamos lá, por que é leviano? Vamos com calma, vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos lá. Campanha, por que o José Serra perde? Porque existe uma promessa ali do governo Lula romper com esses aspectos econômicos. Existe um compromisso do presidente Lula de romper com esses aspectos econômicos do legado do FHC. Mas rompeu? E aí você... Calma aí, estou falando de campanha. Agora não, vamos... a promessa de campanha. Estou falando de campanha, amigão. Vamos lá. Estou falando de campanha. Vamos lá. E aí depois entra o governo Lula, né? Então aí muitos vão falar, o sucesso do governo Lula vem do boom das commodities. E aí... Né, eu nem trabalho com essa visão. Não, vamos lá. A maioria, muita gente fala, o sucesso é por causa do boom das commodities. Aconteceu o boom das commodities, de fato aconteceu. E aí você pega o recurso que o boom das commodities teve e joga na mão de um cara do tipo Itamar Franco ou, por exemplo, do Collor e vê qual que é o destino. Perfeito. O governo Lula consegue reverberar isso para a população.
Mas tu disse que era leviano eu falar que houve uma continuidade do legado econômico do FHC. Por que é leviano? Porque você coloca esse mesmo recurso na mão do FHC e vê o que acontece. Isso não é. Mas eu não gosto de ficar igual você, de falar coisas do imaginário e tal, o que poderia ser. Eu gosto de falar o que é. Eu gosto de trazer o debate para a realidade e para a materialização. Mas por que é leviano? Vamos lá, Porque assim, o tripé macroeconômico foi mantido. A abertura comercial foi mantida. As privatizações foram mantidas. FHC, arroxo salarial, lembra disso? Então, lembro. Lembra que aconteceu? Certo. Lula tem um aumento, com o Lula teve um aumento do salário mínimo. Isso. Teve aumento do salário mínimo. Mas veja. E isso é bem diferente, não é você não mantém o legado. Tudo bem, mas isso... Eu posso falar com você na macroeconomia e na microeconomia. Perfeito. E vamos explorar isso com tranquilidade. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, a Vale, já que tu falou em promessa de campanha, a Vale foi privatizada em 1997. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que iria reestatizar a Vale. Ao assumir o governo, ele arquivou essa promessa de campanha. Em 2007, teve um plebiscito tocado pelos movimentos... Vamos falar de distribuição de renda? Rapidão. Deixa eu só terminar o raciocínio da Vale. Em 2007, teve um plebiscito para reestatizar a Vale. Peraí, não, meu camarada. A gente pode falar de qualquer empresa. Em 2007, teve um plebiscito. Vamos falar de distribuição de terra? Vamos falar quantas vezes o INCRA... Mas veja, o governo Lula desapropriou menos terra para a reforma agrária. Vamos jogar para o plano internacional, aí você vai ficar com medo. Vamos jogar para o desapropriação de terra. Quantos mercados o Lula abriu e quantos mercados novos internacionais menos desapropriação de terra. abriu. Vamos falar de desapropriação de terra. Teve menos desapropriação de terra no governo Lula que no governo FHC, Collor e Sarney. Calma, foi votado. Teve menos desapropriação de terras. 11 minutos e 41 segundos. Preciso correr mais. Mazefa Varão Osasco. Mazefa, prazer. Mazé. Maria José. Tu estava na luta contra a privatização da Vale, eu imagino. Sim, né? estava. Era promessa de campanha reestatizar, não foi reestatizado. Sim, eu também estava quando o Lula foi eleito em 2002, Perfeito. para o qual eu fiz uma campanha Perfeito. intensa também. Perfeito. E acho o seguinte, exatamente o que se esperava quando o Lula foi eleito, depois de 34 governos, certo? De direita, fantasiado, pintado, etc. Não, Tá? Manteve, por favor, manteve o tripé, tá? Fez privatizações, abertura fez comercial. tudo o que poderia fazer, conforme já foi levantado internamente, tá certo? Completamente tudo. E, sob hipótese nenhuma, a não ser na fantasia de alguns, era possível ter um modelo que não fosse o início de adaptação à nova proposta social de um governo democrático social colocado. Isso no governo Lula. Então, quando você... Sim, da continuidade perfeito, depois que houve até a Dilma, que nós vimos também o que aconteceu com a Dilma, que foi também por conta do que aconteceu. Mas a gente está no 5º governo petista e nenhum dos aspectos do legado FHC foi tocado. Por exemplo, mas deixa eu te dar um exemplo que eu acho que é muito bom. Um Conselho Monetário Nacional que define a meta de inflação no Brasil, ele já teve 20 componentes, inclusive representantes do mundo sindical. O governo FHC acabou com isso e deixou que o Conselho Monetário Nacional seja só o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. A gente está no 5º governo petista e isso nunca foi alterado. Não existe participação dos trabalhadores do Conselho Monetário Nacional. Você já ouviu falar de correlação de forças? Não, mas a correlação de forças Eu tenho a impressão de que não. Mas Lula tinha maioria no Congresso, 80% da aprovação. E não conseguia fazer nada. Existe uma diferença, e você deve saber disso melhor do que eu, entre você estar no governo e você ter o absoluto poder. Tá certo? Perfeito. Como é que você pensa, e é uma das questões que você levanta aí em algum momento, como é que você pensa em dar consciência, educação política para um país continental como o nosso? Nós não estamos na Venezuela de 2002, Verdade. onde o povo sai às ruas para defender o Chaves. Então, o mundo que você idealiza, o mundo que você acha que o PT e os petistas, inclusive você, que certamente fará parte do Lula 4, da base do Lula 4, e espero contribuir bastante com isso, você está num mundo que não existe. Mas me tira uma dúvida. Por exemplo, o MST e os movimentos populares, a Estão Igreja corretíssimos Católica, em fazer eles o que fazem. fizeram um plebiscito Estão corretíssimos pela em fazer o que reestatização fazem. da Vale. Não, peraí, só um argumento. Sim, um daí argumento, teve um argumento. outro, Não, um teve argumento. outros Um argumentozinho, teve mas da Alca, tu te lembras? Lembro, mas Então. um argumento só. Veja, o MST e os movimentos populares mobilizaram a sociedade justamente para mudar a correlação de forças e pautar, por exemplo, a reestatização mas da em Vale. 4 anos, 34 governos. Mas é só um argumento. Aí
o plebiscito sem internet conseguiu mobilizar quase 4 milhões de pessoas. Enquanto acontecia o plebiscito, o governo Lula, a ministra Marta Suplicy, o governador da Bahia, Jacques Wagner, o ministro Patrus Ananias, todo mundo atacou o plebiscito puxado pelo MST, pela Igreja Católica e pelos movimentos populares. O MST está fazendo o que tem que fazer. Eu Não, posso discordar de uma coisa ou outra. Mas como é que o governo mas quer tem- mudar a correlação de forças se ele ataca os próprios movimentos da base do governo que estão disputando a opinião pública da sociedade? Eu acho que a conjuntura a qual você se desloca... Era 2007. Eu sei. A conjuntura, Lula tinha ela 70% tem de outros popularidade. elementos. Tem outros elementos. Tá? As coisas não se colocam assim. Você já deve ter ouvido falar de socialismo no seu país. Consequência, sim, até porque o teu partido deve estar ligado a isso. Não, mas- certo? Então, então vai devagar aí, porque a situação não se coloca a gente dessa forma. tá devagar, mas vamos Tá lá. bom? o Não se quinto, coloca. é o quinto governo petista. Então, deixa eu te dar um exemplo muito bom, mas é um exemplo muito bom. Não dá Ano para você passado- dizer que o ano- quinto governo ano petista passado, não mas fez modificações. No legado econômico como do foi feito. FHC, ele fez políticas públicas importantes. Então, Do não dá legado pra dizer. econômico do Você FHC... puxa para cá Pausa. e fica dizendo. As privatizações... com as mãos, eu sentei com as mãos. As privatizações no setor elétrico que a FHC fez de 96 a 98, alguma foi revertida? Você quer que eu negue fatos? Não. Não. É. Mas aí, desculpa, eu esqueci teu nome. André. André, ano passado, os contratos de concessão das privatizações da área FHC de 19 concessões venceram todos. O governo Lula foi lá e renovou todos os contratos de concessão, inclusive da Enel aqui em São Paulo, que vive dando apagão onde a gente está gravando. Então, André, o legado econômico da macroeconomia, do modelo de desenvolvimento do Brasil, de FHC, a abertura comercial, as privatizações, taxa de juros alta, a desindustrialização brasileira, isso foi mantido ou não, André? Essas consequências, isso são consequências. Isso não era o objetivo do. Não, tudo bem, mas da, foi mantido. Da política é ruim econômica. pro Brasil. Você discorda do aspectos Sidão que ele negativos. defendeu o tripé macroeconômico. Eu acho isso um absurdo. Defender o tripé macroeconômico. Não precisamos defender o tripé macroeconômico, nem eu preciso discordar do Sidão também, entendeu? Agora, a questão é a seguinte, ó. Isso é ser de centro, hein? Não, É centrista, tá? A gente tem pontos de convergência. Perfeito, A questão é a vamos seguinte, eu concordo que tem muitos problemas com o tripé macroeconômico e com as consequências que a política econômica vem trazendo. E a FHC foi uma tragédia para o Brasil. Estamos Em corretos. muitos aspectos. Vamos corretos. Agora, onde eu discordo primariamente da afirmação. Eu não acho, primeiro, que o legado necessariamente é neoliberal. Do FHC? A partir do... Por quê? Vou explicar. A partir do momento... Esse legado sob gestão petista, eu acredito que a gente chega num ponto que é o possível hoje no Brasil de uma economia liberal, dentro de uma democracia liberal, que não é o ideal, não é o que eu almejo e com certeza não é o que o nosso partido espera. A gente quer uma democracia proletária. A gente quer uma democracia tocada e justa com os trabalhadores. Agora, a realidade do Brasil não é exatamente essa. Concordo. Agora, como que a gente muda um sistema? Você mencionou os 70% de aprovação do presidente Lula. Esse 70% de aprovação não é só por causa das políticas sociais, é também por ter conseguido fazer a manutenção da forma que era possível de uma estrutura econômica que não é feita só de governo. Não é só o governo Mas, que André, existe, entende? Só para não ser injusto Por contigo, exemplo, o que é que tu falou que não é neoliberal do legado da FHC? Só para não ser injusto contigo. Não, é porque eu acho que assim, a gente está... Eu acho neoliberal... Dentro de uma política neoliberal, a gente não teria nem política de desenvolvimento social. Não tem, André. O neoliberalismo não nega a política social. Inclusive, a proposta neoliberal fala em demitir o Estado da produção para focar em política social para saúde e educação. O consenso de Washington está lá escrito. Não, tudo bem, mas a É prática privatizar a tudo bem. abertura comercial para focar em saúde, educação, cultura, assistência social. Como assim? Não, peraí. Isso é o que a gente fala, isso é a teoria. Agora, Não. a prática neoliberal é muito mais radical do que isso, pelo menos nos governos que se disseram neoliberais nos últimos Mas ter política 10 neoliberal, anos, mas ter entendeu? política Agora, social não nega neoliberalismo. Não, porque senão o governo Bill Clinton não mas seria neoliberal. neoliberalismo. Neoliberalismo nega o desenvolvimento, por exemplo. Sim. Agora,
o que eu acho que o Brasil vive hoje, diante de tudo aquilo que a Mazé falou, uma história. Esses 70% de aprovação estavam também em setores da economia que não são exatamente nossos amigos e aliados, o patronato, os banqueiros. Eles também estavam aprovando o governo Lula. E eles também estavam indiretamente influenciando para chegar nesses 70%. Mas aí, André, então, se o Lula radicaliza, se aproveitando da popularidade, ele não continua aí, governando. André, no caso, o teu Você quer ver argumento é que vai ficar eternamente refém da burguesia de radicalização. E não vai ter nenhuma reforma popular? É esse o Não, argumento? a questão é a seguinte. Quer ver um exemplo besta de radicalização minúscula que a Dilma fez e que gerou um efeito muito negativo dentro do mercado econômico? Tu vai falar Porque o da mercado baixa da taxa de juros do governo Dilma? Mas quando ela fez isso com um ajuste fiscal que causou redução na economia, André. Especialmente quando ela foi para a televisão anunciar a redução dos juros dos bancos públicos para empréstimo para a população. Mas quando ela fez isso, boa medida, ela estava praticando um ajuste fiscal que estava Eu reduzindo concordo. o aquecimento concordo. da economia. E aí? Ela caiu porque a popularidade estava caindo, porque a atividade econômica estava caindo por causa de uma política de austeridade. Ela fez uma medida certa num conjunto de políticas macroeconômicas equivocadas. Mas, André, pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer reforma popular para o nosso povo? Se tu diz, o governo Lula só teve aprovação alta porque contou com o apoio da burguesia. Então não pode... também é parte da população. Não pode enfrentar a burguesia porque senão perde a popularidade. Não, Então, ninguém falou isso. eternamente. Ninguém falou que não pode enfrentar a burguesia, E por que não perde o enfrentou governo. em 5 mandatos para derrubar o legado econômico Porque da esse FHC? enfrentamento não é frontal. E ele Não? nem precisa ser. Mas ele foi lateral em algum Até momento? porque eu acho que Pausa. sim. Onde? Vou voltar. Bom, Jones. Prazer. Bruno. Vereador de Porto Alegre. É mesmo? Que massa, Bruno. Pô, Jones. bom demais. Então, meu companheiro, vamos pro Vamos que nessa. importa. Camarada. Somos camaradas. Não é não? Podemos ser camarada quando te tirar no PT. Não. Então, somos companheiros. E aí só é camarada petista, aí é Pô, muito sectário, mas porra. Vamos lá, Não. vamos lá, vamos pro que Vamos importa, lá, Bruno. então. Tu diz que os legados, né, do FHC foram mantidos pelos governos petistas. E que é ruim pro Brasil, né? Inclusive, neste governo que nós estamos. O legado da FHC é ruim pro Mas Brasil. vamos pro ponto que importa. Se a gente mantém os legados do FHC como tu afirma, Mas não mantém, então é a tua tarefa, enquanto dita esquerda revolucionária e radical e do PCBR, amanhã, segunda-feira, tá com uma campanha fora Lula nas ruas. Porque se a gente tem um Nada governo, a ver, se a gente tem um nada governo a ver, neoliberal, nada a ver. se a gente tem um Bruno, que governo espantalho. se a gente tem um Bruno, governo que neoliberal, espantalho, Jones, Bruno, a gente tem que Bruno. ser oposição Bruno, a isso. Bruno, mas ser oposição não Mas significa aí que pedir tá. a queda do Mas governo. essa é Mas ser a oposição não tua significa pedir a avaliação, queda do companheiro. governo. Inclusive, no próprio Essa é a PT avaliação teve um que você debate faz. muito grande se o PT participava ou não do Fora Collor. Boa ala do PT foi contra inicialmente e depois teve um debate muito grande dentro do PT se pedia ou não o Fora FHC, quando o FHC se reelegeu e fez a desvalorização da moeda. Na própria tradição histórica do PT, ser oposição ao governo não significa pedir o fora. Que argumento é esse, Bruno? eu não concordo, nem quem está aqui concorda que a gente manteve os legados neoliberais do FHC. Mas o que foi revertido? O que foi revertido? O que foi revertido? Nós temos um aumento real do salário mínimo, nós temos Mas o que valorização da do FHC foi emprego. feito? As privatizações foram revertidas? A abertura comercial foi revertida? O tripé macroeconômico foi E a revertido? correlação- e a Por exemplo, correlação de força o pra governo reverter FHC isso? aprovou a Lei Candir, Jones, que a gente nunca desonera de teve- imposto a gente a nunca teve exportação para correlação de produtos forças Nunca necessárias. teve 5 mandatos em 20 nunca anos. Teve, nunca, Por que não tem? 18, não é 20, é 18. Por que não teve? Por que não Nunca teve, Bruno? teve. Mas por que não teve, Bruno? Porque a luta de classe é duríssima e tem parcelas da esquerda que não estão junto na luta. Que inclusive. Não estão junto em quem luta? Não estão junto nas lutas populares, entendeu? Que se opõem, Mas, que se Bruno, opõem ao Bruno, governo pode- e ao partido com espantalho. Mas Bruno, Jones. por exemplo, É o governo isso. FHC em 2001 criou a Lei Candir, que consulta o mercado financeiro sobre as expectativas da taxa de juros. Aliás, Lei Candir não, desculpa, o Boletim Focus. Esse Boletim Focus é aquele que diz as previsões do mercado. Isso foi criado pelo FHC em 2001, até hoje está mantido. O governo Lula, com maioria no Congresso, 80% de popularidade, crescendo o maior número de prefeitos do Brasil inteiro, de 2008 a 2010, não podia acabar com o Boletim Focus, por exemplo, não podia fazer nada. Joias, Pausa. a gente fez o que era possível fazer, entendeu? Inclusive, zeramos o FMI, deixamos uma reserva de 240 bilhões, e aí, isso é manter a mesma política econômica? Não é. Não é, cara. Essa foi uma das melhores medidas econômicas do governo, mas isso não muda o debate sobre o legado. Olá, tudo bem, Jonas? Qual é o seu nome? Johnny
queria só fazer uma... Johnny, é teu nome? Johnny, trazer uma informação muito rápida. Boa. Inclusive, ano passado, já que você trouxe a questão do MST, né, dizer que o MST, que inclusive é o maior produtor de alimentos orgânicos do Brasil, teve inclusive recurso do Ministério da Fazenda, ano passado, para que influenciasse até mesmo plantio de alimentos orgânicos. Então, assim... Mas o mesmo MST, no passado, disse que o governo Lula 3 não estava fazendo nada pela reforma agrária, a declaração do João Pedro Stedley. Mas aí, vamos voltar para o debate sobre o governo FHC. Deixa eu dar Eu mais só vim trazer esse informe. Eu vou deixar o tempo do amigo. Não, volta aqui. Galera, tá parado não, hein? Parou? Não, mas é que eu quero dizer, quando isso acontece, hoje de manhã também aconteceu, eu dou o tempo para ele responder. Pronto, perfeito. Eu digo assim, se você vem dar uma lacrada e sai, ele tem que responder. Então eu continuo respondendo. Galera, só para vocês saberem o que é que isso significa. O governo Lula aprovou, via Conselho Monetário Nacional, o direito dos exportadores não precisarem internalizar o lucro da exportação. Então, um grande exportador de soja, por exemplo, ele exporta, o lucro dele pode ficar todo fora do Brasil, prejudicando a economia brasileira, a balança comercial de pagamentos. Isso não foi o Congresso, foi via Conselho Monetário Nacional, mantendo a dinâmica do governo FHC de fortalecer uma economia primária exportadora. Porque, Bruno, o governo FHC aprovou a Lei Candir, que desonera de imposto de exportação as atividades primárias exportadoras, o que ajudou a quebrar estados como Rio Grande do Sul e deu um poder econômico gigantesco para a soja, para a pecuária, para a mineração. O governo FHC aprova a Lei Candir e o governo Lula, na reforma tributária que ele fez, constitucionalizou a Lei Candir. Agora, em 2024. Então, assim, gente, vamos fazer um debate. E, assim, vocês estão defendendo a FHC, viu? Eu estou ficando triste aqui, viu? Não vai ter L hoje. Você não vai ter L. Não vai ter L. Não vai ter L. Já diria um antigo ditado, de Fernando e Fernando, o Brasil vai só se lascando. Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Haddad. E ele tem a camisa de um raio. É para pedir para Yansan para nos abençoar. Seu nome, meu camarada? Tiago, historiador. Prazer, Tiago. Petista, preto. E quero ouvir de você. Você está falando sobre legado econômico, acho que é um termo interessante. Porque foi uma tragédia para o Brasil, o governo FHC. Concordamos com isso. Não concordo. Não concorda? Não, tu acha que o governo FHC foi bom para o Brasil? Não concordo. Sabe por que eu não concordo? Porque foi no nosso governo que nós fizemos a economia girar. Não, estou falando da FHC. O governo FHC foi bom para o Brasil? Não. Então, você está falando isso, eu não falei isso. Eu perguntei. Não, você eu é uma afirmativa sua. Não, Se é uma afirmativa sua, não, acho que é até legal para a rede social falar que o legado do FHC é legal. Mas para mim, não. Thiago, eu perguntei e você falou que sim. Eu sou herdeiro daqueles que dizia da herança maldita. E continua a herança maldita? A herança maldita continua? E nós mudamos. Mudou o quê? Nós mudamos. Mudou o quê? Do governo. Vamos lá. A nossa melhor política econômica é o Bolsa Família. Mas isso não... Que faz a... O FHC fez o Bolsa Escola. Mas não é igual. Não é igual, claro que não. É mas igual. E aí? E eu quero dizer pra você porque não é igual. Sabe por que não é igual? Porque acabou o tempo. tempo. O Bolsa Família... Ah, que pena. Minha segunda afirmação é: os governos petistas fortaleceram vários aspectos do racismo estrutural no Brasil. Esta afirmação, ela não parte de uma premissa de negar políticas importantes como a política de cotas raciais em universidades e concursos públicos ou a maior presença de população negra nas universidades brasileiras ou a criação, embora com baixíssimo orçamento, da Secretaria de Políticas da Igualdade Racial, que atualmente tem status de ministério. Porém, contudo, todavia, a população negra ela tem diversos problemas na configuração do capitalismo racista e dependente brasileiro. Um dos problemas é a estrutural, permanente, violência contra a população negra, que se expressa nos índices de violência policial estatal de maneira geral e de encarceramento em massa. Repito, ninguém está negando o mérito e os aspectos positivos, como a política de cotas raciais e outras políticas tocadas pela CEPIR. O que se está debatendo é, no âmbito da segurança pública, da violência estatal e do encarceramento em massa,
os governos petistas foram extremamente repressivos para a população negra, aumentaram o encarceramento, a violência policial, e isso se reflete no âmbito federal e no âmbito também dos governos estaduais, como é o caso do governo petista na Bahia, que a gente vai ter uma oportunidade de debater, espero, com profundidade. Boa tarde, companheiro. Meu camarada, um prazer e uma honra. A honra é toda minha. Meu nome é José Pedro. Prazer. Metalúrgico, aposentado, iniciado, fundador do PT e da CUT. E ex-militante do Partidão. Foi o primeiro batismo meu na luta política, foi no Partido Comunista Brasileiro, em 1962. Perfeito. O aspecto que você já está dizendo, que você não nega, então tudo bem. Estamos juntos. Agora, e quero dizer que eu fico muito feliz em ver uma pessoa jovem com você, com tamanha capacidade teórica e tal. Agradeço. Agora, eu quero dizer o seguinte, pela minha experiência de vida, não de livro, que eu não pude estudar, porque eu estava lá puxando enxada, as coisas que está colocada nesse bloco aqui, tem uma certa colocação que está errada. Sim. Discordo plenamente. E discordo não por ler, não por estudar depois, porque quando eu me tornei gente, com 5, 6 anos de idade, nem a lei trabalhista, nem a CLT, meu pai alcançava lá no sertão de Minas Gerais. Sim. Portanto, essa questão já foi um avanço. Perfeito. E a questão que você está colocando aí, da falha, evidentemente que está faltando muito para chegar aonde se precisa chegar. A questão é o seguinte, não podemos fazer as coisas só porque ganhou o governo e você não tem no Congresso, a imprensa sem já nem conta, porque toda ela praticamente a televisão, toda a imprensa... A mídia burguesa, né? A mídia burguesa. Você não pode contar. Perfeito. Portanto, uma coisa é você ter no programa do partido, uma coisa, onde é que você quer chegar, agora como você chegar? Como que você vai chegar? E aí eu quero dizer para você que o governo Lula, do meu ponto de vista, de trabalhador, operário, ex-camponês, trabalhei em carvoaria, para mim é a melhor coisa que já existiu o governo PT e da esquerda que já existe no nosso país. Eu respeito muito sua opinião, eu respeito muito sua trajetória, sua história e a compreensão que tem da realidade. Agora, veja, meu camarada, o governo Lula, ele aprovou em 2006 a nova lei de drogas, a Lei 11.343. Foi proposta do governo, apoiado pela maioria do governo. Na época, o presidente da Câmara dos Deputados era o Aldo Rebelo, do PCdoB. A aprovação da nova lei de drogas no Brasil fez com que a população carcerária brasileira explodisse ao ponto de que o número de pessoas presas crescesse mais durante o período petista do que do período FHC. O Brasil está hoje na casa de quase 1 milhão de pessoas encarceradas, a maioria pretos, pobres e favelados, em média, historicamente, 40% deles sem julgamento, prisões provisórias ilegais, e o dado é tão chocante, meu camarada, que durante o governo Dilma, o crescimento do encarceramento de mulheres, a maioria mulheres negras de periferia, foi de 562%. Foi o maior crescimento de população carcerária feminina da história da humanidade. Nunca aconteceu o crescimento de população carcerária. E veja, isso foi uma proposta do governo. Não foi o Congresso que era reacionário, que impôs, foi o governo Lula que adotou essa política, assim como o governo Lula adotou políticas equivocadas como as UPPs, as unidades de polícia pacificadoras, que foram a lógica de militarização da segurança pública. E veja que absurdo, o senhor que lutou contra a ditadura empresarial militar, o governo Lula adotou 40 GLOs, decretos da garantia da lei e da ordem, colocando diretamente os militares na favela para fazer segurança pública, matando a rodo. E a coisa chegou num grau de absurdo tão grande que Aonde foi isso, companheiro? Isso foi durante o governo Lula 1 e 2. Aonde foi? Qual é o lugar que ele colocou a GLO? A maioria das GLOs foram no Rio, mas não só. E aí, veja, em 2000... A GLO foi no governo Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Não, calma. Não.
teve uma GLO no governo Temer. O governo Lula também usou várias GLOs, foram 40 GLOs. Muito bom que hoje o governo Lula faz uma autocrítica e não quer usar GLOs como usava antes. Inclusive, parabéns ao governo Lula. É isso que hoje faz uma autocrítica, mas ele usou 40 GLOs colocando os militares. No caso aí, o companheiro se tornar deputado, qual a sua pauta? Você vai chegar lá, no dia seguinte você já vai atacar o Lula, porque a extrema-direita vai adorar. Não, mas eu tô ver falando... uma pessoa que vem do campo da esquerda meu camarada. Meu camarada, mas veja, não é atacar. Por exemplo, o presidente Lula teve uma chacina no Complexo do Alemão em 2007, em que a polícia matou 19 pessoas com vários sinais de execução. À época, o presidente Lula foi questionado e ele falou que não se enfrenta bandido com pétalas de rosa. Você acha que é nosso papel? Eu deveria passar pano para o governo Lula numa declaração como essa? Ou eu deveria criticar o presidente Lula e dizer assim, presidente, essa declaração está errada porque reforça o genocídio contra a população preta? Qual você acha que é o papel de um deputado comunista? Eu sei que é o seguinte... Pausa. Fechou. Acabou? Acabou. Obrigado, gente. Cuidado com o microfone. Salve, irmão. Desculpa, eu peguei teu isqueiro, mas esqueci teu nome. Eu sou o Leonter, hash de Franca. Perfeito. Eu discordo de você Em dessa qual parte? afirmação de que... Do todo? Do todo. Tá. Do todo mesmo. Vamos pegar do início aí. Justamente porque foi no governo petista que a gente teve avanço sobre as pautas da comunidade negra. Algum avanço. E eu acho errado negar... Mas não assim, neguei. É negar, ocupar só um ator político sobre todo o racismo estrutural. Já que o racismo é estrutural, a gente tem que colocar nome nos bois. Tem os governadores aí que mandam na PM, que extermina nosso povo, como você colocou. O sistema judiciário. Mas a PM que mais mata no Brasil... Quer que o presidente faça a PM que mais mata no Brasil, o governador é do PT. Não vai ser mais uma democracia. Mas, meu camarada, não vai ser mais uma democracia meu camarada, se a PM que mais mata no Brasil, o governador é do PT. De uma forma incisiva, ó, não vai fazer mais isso. Mas veja, calma. Vamos por Os partes. outros Primeiro, atores políticos a não nova lei de importam? drogas, a lei 11.343, que explodiu a população carcerária, foi proposta do governo Lula. E assim, gente, pelo amor de Deus, não dá para defender isso não, viu, gente? Pelo amor de Deus. E isso quem por um que lado. aprovou? Isso por um lado. A própria bancada do governo Lula. Quem que aprovou? Não, qual foi o órgão que o você tá falando que é Congresso, todo governo o Congresso do PT. com apoio do O Congresso governo. não é governo do PT. Não, você mas tem que saber a diferenciar orientação cada do ator. governo foi votar a favor. Cada ator. Não, tudo bem, tem... mas a orientação do governo foi Qual votar que a era o favor. contexto? Você tem certeza dessa orientação? Absoluta, é como sempre não, falam não, que absoluta. foi uma orientação foi uma proposta, da bancada não, que ninguém nunca ficou não, sabendo foi, dessa orientação. Não, claro que ficou sabendo, foi uma proposta do governo, apoiada pela base do governo, e na época o presidente da Câmara dos Deputados era da base do governo, era lá do Rebelo. Foi um projeto do Era governo. um comunista? Não, eu tava no PCdoB, enfim. enfim. Era um comunista. Não, tava no PCdoB. Agora veja... O PCdoB é um comunista. Agora veja, meu camarada, a polícia que mais mata no Brasil hoje é da Bahia, é governada pelo PT há 20 anos. Quando o Rui Costa assumiu o governo da Bahia em 2014, a polícia da Bahia não estava nem entre as 3 que mais matava no Brasil. A polícia era responsável por só, entre aspas, 5% das mortes violentas na Bahia. Hoje, a polícia baiana é responsável por 25% das mortes violentas. A polícia da Bahia é a que mais mata no Brasil inteiro. E o Rui Costa... No momento. E o Rui Costa, que hoje em dia é ministro. Sabe o que o Rui Costa fez quando teve a chacina do Cabula, em que vários e vários jovens foram assassinados, inclusive com um tiro nas costas e na nuca? Ele falou que os policiais são como artilheiros na hora de fazer um gol e às vezes erra. Um governador do PT falou isso frente a uma chacina de jovens em 2015. Não é possível, gente. Mais uma observação que eu queria fazer só é que eu adorei seu look, mas eu Obrigado. achei que você ia vir com uma camiseta que o PT destruiu minha vida, sabe? Não, pelo tipo de afirmação. meu camarada, porque se você não valoriza... Pausa. Pode... Obrigado. Véi. Tudo bom, meu camarada? companheiro? Eu esqueci seu nome. Henrique. Henrique, vamos estabelecer um acordo aqui. Sim.
Ninguém está negando aqui a importância da política de cotas para as universidades, para concurso público, a criação da CPI, por aí vai. Agora, vamos lá, Henrique. A gente concorda, eu acho que você é antiproibicionista, né? Faz a crítica das guerras às drogas, eu também. A gente concorda que a nova lei de drogas foi um equívoco brutal. Não concordamos com isso? Concordamos. Perfeito. Não concordamos com isso. Não concordamos que é inaceitável declarações como a do ex-governador e atual ministro Rui Costa, frente a uma chacina, dizer que os policiais são como artilheiros na hora de fazer um gol. A gente concorda com isso. Vamos colocar em pratos limpos. Eu sou contra a política de segurança pública que foi feita na Bahia. Que é feita ainda hoje, porque a Bahia continua... Ó, deixa eu te dar o dado. O número de mortes por ações policiais em Salvador, ano passado, no primeiro semestre, cresceu 235%. Atenção, gente. O número de pessoas mortas pela polícia na Bahia, no primeiro semestre do ano passado, em Salvador e na região metropolitana, cresceu 235%. Não é possível que a gente, enquanto preto, homem preto, que é vítima de violência, que pode morrer amanhã, porque encontra qualquer contexto de violência policial, de violência estatal, a gente não vai dizer... E aí, veja, não tem problema ser petista. Você pode ser petista e criticar isso, não é isso? Exatamente. E eu critico a política de segurança pública feita na Bahia, no Ceará, durante os governos petistas, porque realmente é um modelo que deu errado. E eu acho que é uma coisa que deveria ter sido tratada de forma estrutural, né? A reforma da academia de polícia. A gente sabe que a polícia militar ela é um legado imperial, né? Ela foi feita para caçar pessoas pretas escravizadas que estavam fugindo. A gente sabe que foi mantida como instrumento de repressão durante toda a história do Brasil. E a polícia militar que a gente conhece com a atual configuração foi feita no regime militar. 67. Exato. E a Constituição de 88 não mudou isso. E passamos por diversos governos neoliberais, chegamos ao governo do PT. Uma coisa que a gente pontua muito é a questão do Pacto Federativo, né? A diferenciação entre a União, os estados e os municípios. Legou-se a segurança pública aos estados, de uma estrutura já consolidada. Quando a gente chega de cara, a gente imagina chegar num governo de estado, não vai mudar as coisas da noite para o dia. Mas, de fato, faltaram iniciativas para essas mudanças terem sido feitas. E algumas pioraram o cenário. Algumas pioraram. A nova lei de drogas piorou o cenário, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, piorou o cenário. A lógica da política petista para o sistema prisional... Não é a política petista. Não, a política... É a política do Rui Costa, não, calma. É a política do governador do Ceará, não é a política do Partido dos Trabalhadores. Não, calma. Agora a gente está falando do governo federal. A lógica do governo federal foi só construir mais presídios e não mexer na lógica de encarceramento. Tanto é assim que o próprio presidente Lula, inclusive, infelizmente, porque ele tem peso na opinião dele, o Lula, por exemplo, em 2010, lá no Rio de Janeiro, ele falou que agora que tem um PP, a polícia não só mais bate, ela bate em quem tem que bater e protege quem tem que proteger. O Lula passou todo o seu governo dando reiteradas declarações de apoio à violência policial e da lógica de encarceramento. E aí, veja, eu respeito muito quem... sendo petista, defendendo o governo, defendendo o Lula, não passa pano para isso, dentre outras coisas, porque a gente está em organizações diferentes, temos estratégias políticas diferentes, mas somos dois homens negros. Exato. Que podemos ser vítimas de violência policial. Eu trabalhei no governo do estado da Bahia, né? Fui professor da rede estadual. Eu trabalhei numa escola da Polícia Militar. Infelizmente, antes da onda bolsonarista, quem começou a onda de militarização das escolas foi o governo do PSDB em Goiás e o governo Rui Costa na Bahia. Quando eu virei professor da rede estadual da Bahia, a Bahia era o estado, junto com Goiás, que mais militarizava a educação. Não, a nossa posição é a mesma e o governo Jacques Wagner fez um absurdo, que foi... E não é só Rui Costa. Sabe o que foi que o Jacques Wagner fez? Ele criou um prêmio por desempenho policial. Nesse prêmio por desempenho policial, ele não contava como homicídio as mortes realizadas pela polícia. Então, nas estatísticas oficiais do governo para bonificar a segurança, o policial que matasse, isso não era contado como dado violento, porque não era contado como homicídio. Veja, que negócio absurdo. E aí, o Pacto Federativo Brasileiro sobre Segurança Pública ele tem um problema, de fato, porque ele delega a competência só para estados, a maioria dos recursos fica com a União, os municípios ficam só com a segurança patrimonial. Mas você só muda o Pacto Federativo com uma emenda constitucional. Eu ia responder agora. Ei, valeu demais. Obrigado. Vou apertar sua mão de novo. Prazer, uma honra. Meu camarada, concordamos que Sérgio Moro é um canalha, um inimigo do Brasil,
que a Lava Jato foi fundamentalmente um instrumento do imperialismo contra a soberania nacional brasileira, que a prisão de Lula foi ilegal e que Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ele defendia uma política de ampliação do genocídio contra a população negra com seu pacote anticrime e seu excludente de ilicitude. Concordamos com isso? Jones, não, vamos lá. Calma. Concordamos com isso ou não? Não, calma aí, vamos lá. É porque, assim, você falou com os meus pares sobre segurança pública. Eu acho que o debate, quando você alega, né, que os governos petistas aprofundaram isso, se apequena. Mas vamos lá. Quando a gente fala de racismo estrutural, você está ignorando todos os processos históricos anteriores. De forma alguma. E o senhor é historiador. De forma alguma. Devia ter vergonha de fazer uma coisa dessa. Vergonha de quê, meu Deus, camarada? Você falou, meu camarada, você o que você acha? Que a culpa está dentro de um quadrante de 20 anos Não, eu não falei isso. Eu não falei. Quando a gente tem 90 anos da direita governando debatendo e mais 300 anos. Meu camarada, você está passando pano. Veja, por exemplo, não. o pacote anticrime do Sérgio Moro, que ampliava o excludente. Zero, por exemplo. Não é tarifa zero. Não é tarifa zero o debate. Não é tarifa zero o debate. Não é tarifa zero o debate. Meu camarada, você está tumultuando. Não é tarifa zero o debate. Você está fugindo do tema para passar pano. Você está fugindo do tema. Você está fugindo do tema, meu camarada. Você está fugindo do tema. Você quer tornar o debate... Não, meu camarada, é o debate sobre segurança pública. Tirou da cartola, meu. Não. Você pegou? Que isso? Meu camarada, somos contra ampliação do excludente de ilicitude. Não somos contra? Qual é a dúvida disso? Porque o Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça, ele defendeu ampliar o excludente de ilicitude para a polícia ter mais liberdade ainda de matar nas periferias. Sabe quem foi que declarou que era a favor de ampliar o excludente de ilicitude do pacote anticrime de Sérgio Moro? Rui Costa, governador da Bahia, atual ministro da Casa Civil. Aí eu te pergunto, Tiago, isso é ou não um absurdo? O governador do estado mais importante que o PT governa, que é o maior estado, a maior economia, 20 milhões de habitantes. Ex-governador, né? Então, mas aí a política continua a mesma na Bahia. Mas veja, o Rui Costa, ele declarou apoio ao pacote anticrime do Sérgio Moro e a ampliação do excludente de ilicitude. O Rui Costa, ele criticou a audiência de custódia, que é a pauta da extrema-direita. Gente, agora eu quero falar para você sobre a Bahia. Vamos conversar sobre a Bahia. Vamos conversar sobre a Bahia. É isso que eu tô falando. E o Bahia pela Paz? A meta lançada em outubro. Se você lança um programa... Do governo Jerônimo, esse ano. Gero, PT. É Gero o apelido dele? Gerou. Lançou um programa para reduzir em 10%, em outubro do ano passado, a violência letal por parte da polícia contra a população. Por que lançou esse programa? Quais são as medidas do programa? Calma aí, Jones. Por que lançou esse programa? Porque identificou que existia, sim, algo muito fora da curva. Desde 2014, né? Não, o programa foi lançado agora em outubro. Desde 2014 que a violência policial cresce seguidamente na Bahia. Existe, Jones. Ninguém está negando o Cabula aqui, não. Mas faz mais de 10 anos que a violência policial o Cabula existe. O que eu estou querendo dizer assim, o governo, quando você está governando, acho que deve ser difícil, porque às vezes a gente tem o plano do discurso, mas na prática é diferente. Eu já fui gestor público, então eu falo para você, não é que eu ouvi falar, eu falo de quem já executou políticas públicas. Perfeito. E eu vou dizer para você que o governo Jerônimo do PT lançou o Bahia pela Paz, um plano de atuação qualificado para poder atuar, seja em formação profissional. Eu vou falar para você que eu já participei de um programa de formação profissional com os policiais militares de alta patente do estado da Bahia para falar sobre racismo institucional, para falar sobre racismo estrutural e para falar sobre a violência letal contra a população negra. E eu vou dizer para você, tem uma parte que é conservadora. Outra parte não. Até porque é a doutrina. Nós estamos falando de doutrina. Mas... Como alguém falou aqui, qual que é a doutrina da Polícia Militar na Bahia, em São Paulo, no Pernambuco, no Ceará? É a mesma. Mas, Tiago, veja só. A Polícia Militar foi criada para quê, Johnny? Mas Tiago, é disciplina de direito. A Polícia Militar foi criada para nos encarcerar. A Polícia Militar foi
foi criada para nos matar. Isso não tem dúvida entre nós. Tudo isso é verdade. Agora eu quero mas falar veja, para ô, você Thiago, sobre o racismo estrutural. Tiago, de um mas outro não, ponto peraí, de Tiago. vista. Esse Mas programa queria puxar- Bahia pela Paz, esse programa Não, Bahia eu pela queria falar Paz, de outro ponto de ele vista, se já você- tem dados dos últimos 2 bimestres do ano passado, se teve alguma redução. Jones, já tem eu dados? acabei de falar para você que o programa foi lançado em outubro. Perfeito, na Qualquer boca da eleição. política pública, Tá, Jones, vamos lá. Mas, qualquer Thiago, política Thiago, pública, quando você Thiago, lança, pelo menos é Thiago, 6 meses, Thiago, meu querido, Thiago. para você estratificar Aí, os dados. uma dúvida E eu básica vou- sobre e eu- política eu vou te pública. trazer- Uma eu vou dúvida, te uma dúvida, trazer, uma dúvida. Teve redução. Teve redução de quantos por Teve cento? redução. Tem checagem de fatos. Vamos lá? Tem checagem. Eu não vou Tem- chutar número aqui. Eu vou dizer para você que teve redução. Onde é que eu confiro e esse você número? pode conferir no Google. Dá um Google Eu lá vou e entrar você vai no encontrar- site do Fórum Brasileiro de Teve Segurança redução. Pública para ver Não é se uma teve redução redução. grande, mas Foi houve de quanto? redução. Qualquer política pública que você ter uma redução da letalidade já é um gol para nós. Eu também acho. Dito isso, Já é um Thiago, gol. mas, Thiago, Então, assim, eu quero dizer quais para você são as que você medidas do trouxe muito programa? Rui Costa. Você trouxe muito o Rui Costa, o ex-governador, atual ministro da Casa Civil. Isso. Mas eu estou querendo dizer para você que é o seguinte, o governo atual da Bahia criou medidas efetivas para enfrentar a violência letal. não, você já está contra a falando população que são negra. efetivas sem ter Efetiva, resposta. Porque se você busca construir... Mas veja, o Vamos olhar, marco você da não- política ó, vamos pública, dar um- o que ela defende? Vamos- marco da política como pública. você só trouxe a porque, Bahia até agora, eu quero que você... Formação olha aqui, ó. em direitos humanos para policiais existe há mais de 20 anos Não, mas em não é diversos uma estados. formação qualquer. Tá, Porque você... é o quê? E outra É o medida quê? interessante. Uma outra medida Sim. interessante, instalou a câmera nos policiais. Em todos os Algo que é batalhões. resistente aqui no estado de São Paulo. Em todos os batalhões? Em todos os batalhões? Jones, não é do dia pra noite, Não é né, do dia pra Jones? noite, é o quinto governo petista, é 20 anos. Eu vou te dar um exemplo. Ó, o ano, olha aqui, ó. 20 anos na Bahia. O ano que vem você vai chegar... Pausa. 20 anos. Fechou. Acabou? Fechou. Não é do dia pra noite, 20